Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast aí, falando de literatura. Eu sou o professor Clóvis, o professor mais lindo do YouTube, e espero que você fique comigo até o final dessa jornada hoje. Primeiramente, eu quero falar sobre o que é barroco. Muita gente pode se perguntar, tem alguma coisa a ver com o ministro do STF? Não, nada a ver, irmão. Barroco é um período literário, e quando a gente fala de período literário, estamos falando basicamente de um período em que as pessoas escrevem literatura mais ou menos do mesmo jeito, seria a modinha da época. Então, de tempos em tempos, desde lá mais ou menos 1400 e alguma coisa em diante, na língua portuguesa, eu tô falando, claro, né? Então, desde 1400 e alguma coisa pra cá, de tempos em tempos, as pessoas escrevem mais ou menos do mesmo estilo, mesmo modelo, naquela modinha. Então, quando chegou lá nos séculos 17 e 18, entre 1580 até 1756, mais ou menos, nós consideramos esse período chamado de período do Barroco. E ele tem muito a ver ali com a história e a arte. Então, para falar de Barroco, não dá para separar a literatura da história e da arte. Língua portuguesa, história e arte se conectam nesse momento. Então, vamos falar um pouquinho da história. O que aconteceu naquela época, afinal? Nós estamos vendo ali o período da Reforma Luterana, né? Então, Martinho Lutero foi lá, bateu na porta da igreja e falou: não quero mais saber disso, isso aqui não estou concordando com nada disso. Chega, os caras botaram ele para correr, ele foi lá, fundou uma nova igreja, uma nova forma de religião, e aí começou a ter uma disputa, porque a igreja católica, a igreja principal daquela época, começou a ficar pé da vida, perdendo seus fiéis. Então o que ela resolveu fazer ali? Bom, ela resolveu criar a contra-reforma, né? Tava tendo uma reforma, ela falou: não, vamos pegar esses caras de volta, não vamos deixar ninguém escapar. Então quando ela parte para cima, com essa treta religiosa, as pessoas ficam no meio do vazio ali, né? No meio da guerra, literalmente, né? Se sentindo ali como um cachorro que caiu da mudança, como um cego no meio do tiroteio. Então há um contraste de ideias, porque nós estamos vivendo ali um momento de transição entre o antropocentrismo e a religiosidade da Idade Média, que é teocêntrica, né? Então nós temos o homem como centro das coisas, o antropocentrismo, o homem como centro, e ao mesmo tempo Deus como centro. Então o homem começa a querer se enxergar como centro do universo, e a igreja fala: não, quem tem que tomar conta aqui do bagulho é Deus, então Deus é o centro do universo. E essa briga, ela acaba aparecendo tanto na pintura, na escultura, na arquitetura, como também na literatura. Então, há um reflexo dessa luta entre o antropocentrismo e o teocentrismo que se aparece, que reflete em vários lugares, tá bom? Então já deu para começar a entender o que está acontecendo ali. A arte, então, se torna uma propaganda. Uma propaganda para quê? Uma propaganda da Igreja Católica para tentar recuperar os fiéis e também para não perder os que estão dentro da igreja. E como é que ela faz isso? Ela começa a colocar você com medo de Deus. Deus é muito poderoso e você não é nada. Então essa concepção começa a aparecer ali. A arte da propaganda barroca, ela vai aparecer em vários lugares. Na pintura, na arquitetura, como eu disse, na escultura, né, nas estátuas, e também através dos textos literários, que são basicamente ali sermões e também vão aparecer como sonetos. Ih, professor, o que é soneto? Agora lascou. Bom, soneto é uma composição de textos poéticos que tem uma estrutura fixa, uma estrutura de 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são 2 quartetos, quer dizer, estrofes com 4 versos, e as 2 últimas estrofes são tercetos, com 3 versos. Então, existe uma forma fixa que é a principal ali, a mais utilizada, mais amada pelos poetas do Barroco, tá bom? Dentro das características do Barroco, o que tem ali de tão importante? Nós temos o pessimismo, né? Nós estamos vivendo ali, ao mesmo tempo, as grandes navegações. Então, Portugal está chegando no Brasil com tudo, conquistando a Europa ali, os navios, as caravelas para tudo que é lado, aquele boom, mas ao mesmo tempo o homem tá lá pessimista, sem perspectiva de vida. Depois nós temos o desequilíbrio entre a razão e a emoção. Razão, antropocentrismo, né? A ideia do homem, a ideia da ciência, e a emoção,
sentimentos, então há um desequilíbrio. A dualidade. Dualidade é muito importante aqui, tá bom, galera? O que vai acontecer? Quando a gente fala aí do movimento barroco, ele é um movimento dos contrastes. E a dualidade vem da ideia de dois, né? Dualidade. Então nós temos um lado escuro, um lado claro, né? Contradições. E essas contradições que o mundo estava vivendo naquela época é refletida na arte e na literatura. Tendência à ilusão e alusão. Então, dos textos literários e também a parte da arte visual, ela trabalha muito com a questão da ilusão. Você parece que está vendo uma coisa, mas não é. Você parece que está lendo uma coisa, mas não está. Então, tem uma descrição indireta, não é tudo muito claro, não é algo tão óbvio, tá bom? E as figuras de linguagem. Bom, figuras de linguagem, ela é um campo da gramática, tá bom? Mas que sem ela, sem entender as figuras de linguagem, fica muito difícil compreender o texto literário. Então você precisa pelo menos conhecer 5 figuras de linguagem para estudar o movimento do barroco, tá bom? E quais são as principais figuras de linguagem? Vamos lá, segura aí. A primeira de todas é a metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem em que se substitui, então, o significado de uma palavra por outra, a partir da semelhança. É como dizer que eu sou um deus grego, né? Então é uma semelhança entre eu e o deus grego. Sei. Uma metáfora. Antítese é a segunda aí. Antítese é a aproximação de dois pensamentos opostos, o bem e o mal, o dia e a noite, o claro e o escuro. Então, na mesma frase, no mesmo verso, na mesma estrofe, nós teremos ideias opostas que aparecem ali, que vão se colocar numa linha ou na outra, às vezes na mesma linha. Então, depende da estratégia do autor, depende da estratégia do poeta. Paradoxo. Bem, paradoxo já é um paradoxo entendê-lo. É muito difícil, ao mesmo tempo que ele é fascinante. Porque quando você vai falar aí do paradoxo, você precisa ter ideias, afirmações contraditórias, que ao mesmo tempo gera uma ideia nova. Por exemplo, um verso que eu adoro é um verso de um poeta um pouquinho mais antigo aí, Luís Vaz de Camões, que ele diz: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Pô, se é uma ferida que dói, você tem que sentir. Como é que não se sente? Portanto, nós temos ali um paradoxo. E aí, por fim, nós temos a quarta das figuras de linguagem que eu falei que é muito importante estudar, que é a hipérbole, que é uma expressão de exagero. Sabe quando você fala assim, nossa, tô morrendo de fome? Então, esse morrendo de fome, você não tá morrendo não, vai durar mais uns 7 dias aí sem comer. O problema é que você exagera, né? Você, ai meu Deus, eu tô morrendo de fome. Não, não vai morrer não, tá? Então, a hipérbole é esse exagero. Existem várias, e o barroco, ele exagera em tudo. Tanto na literatura, nas frases, vão usar muito essa figura de linguagem, como também esse exagero vai estar presente nas expressões, nas pinturas, nas estátuas construídas, né, na própria arquitetura também. Então, o exagero, ele é praticamente uma das figuras de linguagem mais evidentes no barroco. E o hipérbato, cuidado, hipérbole é o exagero, hipérbato é a inversão violenta dos termos da frase. Então, no barroco, o que acontece? Por que é tão difícil ler esse texto no original ali, né? Primeiro porque o português era arcaico, então muitas palavras daquela época não existem mais. Então, se você pegar um poema lá, por exemplo, do período do barroco, você não vai conseguir reconhecer algumas palavras do português, porque é um português muito antigo, arcaico, que algumas palavras modificaram-se com o tempo. Além disso, há uma inversão de alguns termos na frase. Então, sabe o Yoda falando? A força esteja com você, esteja com você a força, esteja a força com você. Ele não fala meio misturando a posição das palavras? A mesma coisa acontecia aqui no hipérbato, tá bom? Então, algumas frases ali dos poemas, alguns versos estão com as palavras fora de ordem, o que pode dificultar um pouco mais a forma de entender, né? A capacidade de entender aquele poema. Bom, para a gente finalizar, o período do barroco, ele ocorre aonde? Bom, ele ocorre só no Brasil? Não. Só em Portugal? Não. Só na Espanha? Não. Ele ocorre na Europa,
de modo muito especial, muito evidente na Espanha, Portugal, e é claro que os portugueses vindo ao Brasil, né, o Brasil ainda era colônia de Portugal, eles trazem para nós toda uma influência barroca, que você vai encontrar principalmente na região de Minas Gerais, tá? E também nas igrejas, né? Nesse período construiu-se muitas igrejas, e essas igrejas têm todas as características do barroco. Para não ficar muito grande esse vídeo, não se alongar muito, eu vou dividir ele em partes, então na parte de hoje eu fiz um apanhado geral do que é o barroco aí, espero que você tenha gostado. Nos próximos vídeos, então, eu vou começar a explicar um pouco mais do barroco português e do barroco brasileiro. E aí eu vou trazer para vocês textos literários, vou fazer a leitura, explicar, trazer detalhes. Tudo isso, é claro, se você gostar desse vídeo. E como é que eu vou saber se você gostou do vídeo? Muito fácil, você vai me ajudar agora, você vai apertar o botãozinho do like aí, vai deixar um comentário para quê? Para o YouTube saber que você também gostou, recomendar o vídeo para mais pessoas, ajudar o canal e eu também poder trazer outros vídeos desse tipo para você, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje, foi bem resumidinho aí. Grande abraço, sucesso para nós, um beijo no coração, até o próximo vídeo, fui!